Esse curso trata dos vários ecossistemas do bentos marinho. Então, vocês vão ver que os vários ecossistemas vão ser tratados um por aula, mas as primeiras aulas, elas são mais inclusivas. Então, elas pegam conceitos gerais. Hoje eu vou dar uma aula sobre o sistema bentônico de uma forma geral, coisas que vocês já viram em outras disciplinas, até em anos anteriores, mas que a gente vai retomar sobre o enfoque do fundo e o fundo como ecossistema. Então, a parte física vai estruturar o fundo para a gente ver a biologia como se comporta nas diferentes condições oceanográficas dos diversos fundos. O objetivo desse curso, o que a gente visa passar para vocês? É que vocês, então, conheçam cada subsistema do bentos marinho e vejam, então, a ecologia dos organismos. Mas, para a gente entender ecologia, nós temos que entender o sistema sob o ponto de vista oceanográfico. Então, a parte física vai estruturar esse nosso conhecimento e, em cima da ecologia do ecossistema, a gente vai entender como que a fauna está vivendo, como que as comunidades, os organismos, as assembleias dos organismos estão estruturadas e como elas são mantidas. Então, como elas se instalam e como elas são mantidas e por quê. Bom, quando a gente fala em ecologia de ecossistema, já que a gente está trabalhando com sistema e a gente está trabalhando no ambiente marinho que é tão variável, então nós temos que trabalhar com a ecologia marinha. A ecologia marinha dentro da área da oceanografia, porque a gente está no mar. Mas a ecologia marinha é relativamente recente. É uma ciência que data, como estudo mesmo, como ciência, ela data da década de 50. Então, falar em ecologia marinha como ciência é relativamente recente. A ecologia, as teorias ecológicas, é uma ciência que surgiu na Terra, porque é muito mais fácil observar na Terra do que no mar. Então, a ecologia como ciência ecológica surgiu por volta na década de 1890. Foram os primeiros trabalhos e surgiram esses trabalhos porque os pesquisadores queriam saber como que os peixes desovavam e por quê, e qual seria o recrutamento das espécies de valor comercial. Então, onde vocês acham que surgiram os primeiros estudos de ecologia marinha? Onde tem pesca comercial de grande valor e antiga? No Mar do Norte, a pesca do bacalhau, dos peixes de água fria. Então, foram pesquisadores da Península Escandinava que começaram a desenvolver os primeiros estudos voltados ao conhecimento da biologia desses peixes de valor comercial, de alto valor comercial. E aí começou. Aí passou para o sistema de costão, para o sistema de praia, costão rochoso, porque o animal fica fixo, é mais fácil de estudar do que aquele que é móvel, que está dentro do sedimento, é mais fácil de amostrar de uma certa forma. Então, daí passou a ecologia de recrutamento de espécies no costão. Aí que vieram os estudos de zonação, aí que se estabeleceu uma série de conhecimento que foi estabelecer a teoria ecológica que a gente tem hoje. Então, a teoria ecológica que foi baseada nas plantas terrestres, ela se beneficiou muito com o conhecimento tirado no mar, conhecimento básico que participou principalmente de teoria de competição e predação. Então, a gente sabe muito a respeito disso com base nos estudos feitos em costões rochosos. Bom, então essas comunidades que estão estruturadas no sistema, esse sistema tem uma organização. E vocês veem que os níveis de organização, eles são crescentes, Começa organizando os genes dentro de um indivíduo, que estão organizados, então, no cromossomo. Depois, ser organizados em células, tecidos, formando órgãos, os sistemas que esses órgãos, o sistema respiratório, o sistema digestivo, sistemas internos. Esses sistemas formam as espécies, o indivíduo. Esse conjunto desses indivíduos forma a população, o conjunto das populações, as comunidades, o conjunto dessas diversas comunidades formam o ecossistema e o conjunto de todos os ecossistemas fazem parte da biosfera. Então, a gente vê que é um sistema que vai incluindo cada vez mais até a gente chegar no sistema Terra, na biosfera. Então, na realidade, quando a gente estuda um ecossistema, para a gente entender, para vocês verem aquilo tudo que eu vou trazer e falar para vocês, até chegar nisso que eu vou falar,
precisou saber que espécies estavam habitando esses lugares, como que elas estavam organizadas nas suas populações, qual a estrutura etária, por exemplo, qual a longevidade, qual é a alimentação, como que elas puderam se juntar em comunidades, em grupos funcionais que estão atuando da mesma forma dentro daquele nível de complexidade. E depois, então, essas comunidades, como é que formam os grandes ecossistemas? Por exemplo, ecossistema de plataforma, ecossistema de ressurgência, ecossistema de mar profundo, né? É um grande sistema. E depois a biosfera. Bom, então, esse grau complexo esse grau de crescente de complexidade tem que ser entendido para que a gente possa estar falando de ecologia. Então, ecologia não é simples, não é simplesmente você chegar e descrever alguma coisa. Você tem, para descrever alguma coisa, você tem que entender por que ela está lá, né? Bom, alguns conceitos também são fundamentais para que a gente siga esse curso. Primeiro, que vocês vão relembrar no que vocês já tiveram nos cursos de ecologia que vocês fizeram, que comunidades são populações de espécies diferentes, mas que estão ocorrendo juntas no espaço, naquele determinado lugar e ao longo de um tempo, né? Na hora que a gente tem qualquer fenômeno ao longo do tempo que modifique aquela condição, aquela comunidade pode diminuir, pode perder espécie, pode se modificar. Então, simplesmente a comunidade é uma coisa viva que dinamicamente se modifica ao longo do espaço e do tempo. E a ecologia das comunidades procura então entender como que essas populações estão lá e por que elas estão lá e continuam lá. Então a manutenção também é muito importante, não só a instalação, como que as espécies conseguem chegar, como que elas conseguem colonizar aquele fundo, o que atrai as espécies para aquele fundo, mas também o que faz com que elas continuem lá, continuem vivendo, crescendo e se reproduzindo lá. Então, esse é o papel da ecologia das comunidades. E quando a gente estuda ecologia, a gente tem alguns descritores dessas comunidades. E esses descritores, os principais descritores, então, são a densidade, então, a quantidade de organismos que a gente tem numa determinada área, a densidade daquelas espécies, né, de cada uma delas para compor a comunidade, a biomassa, ou seja, o quanto de matéria orgânica aquela comunidade está absorvendo do meio, está retirando do meio e está transformando em massa, em organismo, né? Então, essa biomassa, que muitas vezes é traduzido por peso do indivíduo, também é outro fator que dá uma ideia de como que o alimento está fluindo naquela comunidade, né? Se tem problema ou não. Outro fator importante que a gente considera quando estuda a comunidade é a diversidade. Então, o conjunto de espécies, maior ou menor, né? Mais espécies ou menos espécies que conseguem colonizar, conseguem viver naquela comunidade. Quando a gente passa, então, para o ecossistema, nós temos que considerar o meio, a comunidade em si, o conjunto de espécies que estão se relacionando, interagindo umas com as outras, mas também os fatores abióticos daquela área. Então, aí a gente está falando em ecossistema, no sistema como um todo, o físico e o biológico. Então, a interação entre as espécies, que de alguma forma está moldada ou está influenciada pelas variações ambientais, e na hora que essas espécies modificam o meio, elas se interagem e elas, por exemplo, têm uma biomassa grande, uma matéria orgânica grande que está sendo decomposta para o meio, elas também estão dando feedback e alterando esse meio, né? Então, ecossistema a gente pode definir como sendo esse conjunto de comunidades, que no fundo são espécies, né, que estão interagindo entre si e com o meio ambiente. Então, esse é o conceito geral de ecossistema.
E quando a gente fala em ecologia do ecossistema, o que a gente está falando em ecologia do ecossistema? Nós estamos falando em fluxo de energia. Para esse sistema, para esse ecossistema ser mantido, a energia tem que fluir do sistema físico para o sistema biológico, ser manipulada dentro do sistema biológico e ser devolvida para o sistema físico, né? É isso que faz funcionar a vida. Então, a ecologia do ecossistema, nós temos que ver o fluxo dessa energia, que vão ter várias medidas de fluxo, né? Mas como essa energia flui entre os vários elementos vivos e os não vivos, que é o que eu falei para vocês, a história do feedback. Então, quando a gente trabalha nesse nível de ecologia de ecossistema, a gente tem que entender os padrões de estrutura e comportamento dentro do mesmo sistema, focando então o quanto entra de energia para esse sistema. Então, nós temos que ver a estrutura, né, esse conjunto, por exemplo, de indicadores que a gente vai ter, de medidas que a gente vai ter para avaliar como que as comunidades estão estruturadas, qual é o padrão que ela apresenta e como que ela se comporta ao longo do tempo, como que esse padrão se mantém ou se modifica. Com isso, a gente sempre tem que ir com base no fluxo de energia, quanto está entrando de energia do sistema e quanto está saindo, para poder ver se ele se mantém no tempo. Bom, então, para a gente entender como as populações estão estruturadas, nós temos que saber a classe de tamanho, ou a idade, ou a biomassa, ou a diversidade, ou a densidade, ou e de tudo isso, porque aí são indicadores que estão me dizendo como que aquela população está estruturada em relação umas às outras e dentro do ambiente. Né? E aí também é importante que se conheça, para poder saber mais e para poder predizer muitas vezes o que vai acontecer ao longo do tempo, é as taxas de crescimento das espécies, a taxa de sobrevivência e a taxa de reprodução. Reprodução devia estar em vermelho aqui, desse tamanho, sabe por quê? Porque a reprodução é a chave mestra para essas populações chegarem onde elas estão e continuarem no tempo. Então, os descritores usualmente usados para a gente falar sobre a comunidade dentro do ecossistema é quem são as espécies que estão compondo as comunidades, né? Vocês vão ouvir falar comunidade de kelp. Quem que está na comunidade de kelp? Ah, está o ouriço, está o anfípode, está a estrela, está não sei o quê. O que eles estão fazendo lá? Então, para isso, eu tenho que saber quem está lá, eu tenho que saber quais as espécies que estão lá, né? E dentro dessa diversidade, vocês estão vendo que eu falo em riqueza, diversidade e equidade. Vocês lembram o que é a diferença entre essas coisas? Diversidade é um conceito que muitas vezes as pessoas confundem com número de espécies. Não é só número de espécies. Na hora que a gente fala em diversidade, a gente está falando em número de espécies e como essas espécies estão repartidas. O número de espécies o número de indivíduos de cada uma dessas espécies. Então, por exemplo, eu posso ter numa comunidade a espécie A, né? A espécie B e a espécie C. Só que para mim saber qual é a diversidade, bom, 3 espécies. Então, a riqueza são 3. A riqueza é igual a 3 espécies. Só que, será que essa tem 50 indivíduos, essa tem 1000 e essa tem 1? Então, a gente tem que saber qual é a densidade, qual é o número de indivíduos que tem em cada uma delas, para que a gente possa entender a equidade de recursos, como os recursos estão sendo distribuídos nessas espécies, como as espécies estão retirando o recurso do meio. Então, se elas são muito adaptadas naquele meio, elas vão ter os 1000 indivíduos. Se ela é pouco adaptada para aquelas condições, ela consegue sobreviver, mas ela está pouco adaptada por uma série de adaptações morfológicas ou fisiológicas, ela pode ter 50 indivíduos. Né? E aquela que ocasionalmente ocorre lá, ela pode ter 3 indivíduos. Tá? Então, deu lá alguma coisa, a larvinha ou o bichinho conseguiu chegar no ambiente, se reproduziu, virou um adulto, mas não consegue crescer.
não consegue se reproduzir. Então, o número é baixo. Então, aqui a gente está falando na diversidade. A diversidade é um valor, é um índice que a gente tem que pensar numa compensação, não só o número, mas como o recurso está distribuído naquela densidade, naquele número de indivíduos dentro de cada uma. E aí a gente chega na equidade, né, que é o famoso índice J da ecologia. Então, esse conceito aqui de diversidade é importante a gente conhecer nesse sentido aqui, porque aqui vocês estão vendo que a diversidade passa a ter uma interpretação ambiental. Então, o indivíduo está lá, ele está o quê? Bem adaptado, por quê? Ele é uma espécie que consegue reagir rápido ao meio? Como que é a reprodução dele? Ele tem ciclo de vida curto? Ele consegue reproduzir rápido? Então, na hora que aparece o recurso, floresce a população? Esse aqui já tem uma estratégia de vida totalmente diferente, tem um metabolismo muito mais baixo, não consegue aproveitar o recurso rápido, né? Não consegue crescer. Então, isso te dá uma ideia, essa diversidade te dá uma ideia de como o ecossistema está funcionando. É uma outra medida de funcionamento do ecossistema, além da composição. Existem modelos matemáticos de abundância, são curvas K, curvas R, então são modelos que tentam colocar, sob um ponto de vista quantitativo, matemático, mensurável, esses índices e esses comportamentos das populações que a gente vê através de índices, né? Então, existem modelos de abundância e curvas previsíveis, com previsão de mudança dentro da população. E outro fator importante é a biomassa, como eu já falei, porque a biomassa é o peso. Então, se o indivíduo é gordinho, né, significa o quê? Que ele come bastante, geralmente, se não tem nenhum problema, né? Mas a gente está falando de espécie, não de gente. Então, se a gente tem indivíduos grandes, saudáveis, com bastante massa muscular, significa que o alimento não é problema. Se a gente tem populações pequenas, com indivíduos malnutridos, fracos, que não se reproduzem, a taxa de reprodução muito baixa, então o que a gente vai ter? Uma biomassa geral, um peso daqueles indivíduos baixo. Então a biomassa também é um índice muito bom para a gente avaliar como que a matéria orgânica do ambiente está sendo utilizada por aquela espécie ou por aquela comunidade. Se ela está conseguindo se dar bem, extrair aquilo ou não. E se tem uma quantidade suficiente para sustentar essa comunidade. Bom, quando a gente fala então em funcionamento, por enquanto eu falei na parte descritiva do sistema. Então são índices, são conhecimentos das espécies, das populações, mas agora a gente tem que entender como que essas comunidades funcionam dentro daquelas condições ambientais, como que elas funcionam dentro do ecossistema. E para isso a gente tem que entender os processos biológicos e físicos que acontecem em cada nível de vida e de obtenção de energia. Então, o primeiro deles é a produtividade. Então, um ecossistema é entendido quando a gente sabe qual é a produtividade primária ou secundária daquele ecossistema. Então, quanto de matéria orgânica é produzida dentro daquele sistema? Tá? Que pode ser produção primária, quando a gente considera as algas, né, matéria vegetal, e produção secundária, quando a gente considera os animais, a produção pelos animais, de massa. A decomposição é outro processo importante, porque a decomposição vai pegar aquela matéria orgânica dos organismos que vão morrer e as bactérias vão atacar, vão decompor aquela matéria que está agregada em grandes moléculas, né? E vai cortar aquilo em moléculas pequenininhas e vai deixar aqueles nutrientes disponíveis para serem absorvidos e retrabalhados novamente dentro do sedimento. Então, a decomposição é um outro fenômeno muito importante para deixar o pool, o conjunto de material orgânico, disponível novamente para as comunidades. A dinâmica de nutrientes também é outro fator importante, porque cada nutriente se comporta de uma forma diferente. Então, nem todos são iguais. Vocês já ouviram falar que para a produção primária é importante nitrato, nitrito, amônia, né, que é o produto final. Então, cada um desses nutrientes tem funções diferentes dentro do sistema. E se a gente não tem a dinâmica deles, não é favorecida para determinado, por exemplo, falta de fósforo, pronto, a comunidade vai dançar, porque a produção primária vai ficar muito diminuída. Falta de nitrato, mesma coisa, pode ter nitrito, mas não ter o nitrato,
então por algum motivo aquele nitrato ou por muita chuva ou qualquer coisa que aconteceu, mudou a dinâmica. Então a dinâmica dos nutrientes também é muito importante para a gente entender como que o ecossistema está organizado. E a eficiência de transferência entre os vários níveis tróficos. Então, se a gente está falando de assembleia, de populações, né, de comunidades, a gente tem que estar entendendo que existe uma interação entre as várias espécies. E essa interação se faz por competição, por predação e, trocando em miúdos, por fluxo de energia. Então, essa eficiência de transferência da energia entre os vários níveis tróficos, ou seja, dos produtores, para os herbívoros, para os consumidores primários, secundários e predadores de topo, essa eficiência ela é maior se essa cadeia for curtinha, tiver poucos passos para essa energia fluir. E ela vai ser muito menos eficiente em ecossistemas muito complexos, em que o que é produzido vai sendo utilizado ao longo da cadeia e quando chega então no final, aquela quantidade que foi produzida já está muito diminuída. Então pode não ser sistemas tão eficientes sob o ponto de vista energético, né? Aí a gente chega no bentos, né? Então eu começo na definição do bentos. Aí eu falo para você, poxa, mas é bentos em português? S é plural, não é? É plural. Em português é uma palavra plural, bentos, não é? Com S no final. Aí chega um e fala assim para mim, os, plural, bentos. E aí o que eu faço? Eu jogo um lápis nele? Jogo livro nele? Falo, volta para a primeira série? Então, o que acontece, gente, que eu quero que vocês nunca façam isso na vida de vocês, que é vergonhoso um aluno que passa por uma classe de bentos falar isso. Bentos é um coletivo, por isso que eu falei a importância da palavra conjunto. É uma palavra coletiva que vem do grego, que o grego é isso aqui, ó. Isso é grego, não é português. Bentos, ainda a gente fala como se tivesse um acentinho aqui, ó. Bentos. Bentos é grego. O grego foi traduzido. E essa tradução do grego partiu para o inglês, partiu para o francês. O francês foi o primeiro que trabalhou com bentos antes do inglês. E depois foi para o inglês e depois caiu no Brasil, veio para o português. Então, o que acontece? Nós temos diferentes raízes nessas diferentes terras que trabalharam, países que trabalharam com a palavra, e a gente então teve diferentes formas que vieram parar no Brasil. O bentos, vocês já entenderam que veio português, que não existe isso, né? É o bentos, o conjunto de animais que vivem sobre o substrato. Então a gente vai falar um pouquinho dos componentes do bentos, dos organismos que compreende o bentos, as adaptações desses organismos e a importância do substrato para que eles vivem. Por que eles são organismos que vivem no fundo? Então, para recordar também, quando a gente fala do ambiente marinho, a gente vai chegar no fundo. A gente tem o pelagial, né, que é 70% da superfície do globo é água, só que dessa água, uma grande parte não é água, é o assoalho oceânico, que formam domínios diferentes de acordo com a profundidade. E de acordo com a profundidade também, cada domínio desse vai ter condições físicas muito diferentes que vão atuar sobre essas porções de terra emersa. Então a gente começa com uma parte, né, na hora que a água sempre está cobrindo não estou falando da zona entre marés que está aqui não, eu estou dizendo do limite da maré baixa até as fossas oceânicas, a gente tem todo um assoalho, que é a margem continental, né, aqui, depois um afundamento abrupto dessa margem, desse continente, que é o talude, e depois então uma declividade mais suave, que é a planície abissal, até chegar em alguns pontos em grandes buracos, grandes fossas, que podem chegar, como a Fossa das Marianas, por exemplo, no Pacífico, a 12 quilômetros de profundidade, né? 11.900 e pouco. Então,
esse domínio bêntico, ele compreende uma parte mais costeira, mais rasa, coberta pela água, pelo sistema nerítico, que é a plataforma continental. Então, a plataforma continental pode ter subdivisões, sim, a gente vai ver que tem. Mas, a grosso modo, a plataforma continental, ela tem uma profundidade que é variável ao redor dos vários continentes, dos vários lugares, né? Por exemplo, Cabo Frio, vocês sabem que a plataforma é muito curta, e no Rio Grande do Sul a plataforma é muito extensa, né? Tem vários centenas de quilômetros. E o que acontece com essa plataforma é que esse limite, né, essa inclinação grande de mudança abrupta de declividade, geralmente ela coincide com o limite da zona de luz, que a luz consegue penetrar na água, da zona fótica. Então, geralmente, em média, a gente tem a plataforma continental dentro da zona fótica. E o talude, ou zona batial, a zona do fundo se chama batial, o talude continental, já tem uma diminuição de luz e a perda total dessa luz, né? Enquanto a gente tem os domínios pelágicos, até chegar no abismo pelágico, a gente tem o domínio batial, que é o sistema de fundo, né? Os organismos podem habitar aqui. Quando chega no sopé do continente, então a gente tem as grandes planícies, por dezenas e centenas e milhares até de quilômetros, né? Que é a planície abissal. Então é o bentos do mar profundo que a gente chama, né? E a gente vai discutir por que é o oceano profundo e não é bentos do oceano profundo, mas é bentos do mar profundo. Mar é igual ao oceano, a gente vai ver por quê. E nas profundidades grandes, a gente tem um nome que é muito significativo, que vocês não vão esquecer mais. É a província do Bentos, é a província Adal, é o sistema Adal das fossas. E sabe por que é Adal? Que palavra estranha é essa? Outra vez, Adal vem do grego. Olha o grego aí de novo. E quer dizer, vem do grego, Hades. Hades é inferno. Então, seria o inferno, quer dizer, o buraco negro, a coisa mais profunda que existe, mais negra, mais cruel, mais difícil, né? Que é essa zona Adal, a zona do inferno, né? E a gente vai ter bentos vivendo no Adal, né? Nós vamos ver que existem organismos que conseguem sobreviver aqui. E por que eles conseguem? Porque eles vão ter adaptações em nível das células, adaptações fisiológicas e celulares e enzimáticas. Então, é um mundo totalmente diferente. Tá? Dentro do bentos, a gente tem uma variedade de organismos que vocês podem falar para mim, mas professora, bactéria? Bactéria vive associada a sedimento. Então, aí ela está no coletivo dos organismos de fundo, né? Não só animais, a gente vai ter microfitobentos também, a gente vai ter algas, microalgas associadas, né? A gente vai ter ciliados, foraminíferos, algas, as microalgas, as macroalgas, fungos associados ao fundo também, né? Plantas monocotiledôneas estão associadas ao fundo. Quem são? São as espartinas, por exemplo, as gramíneas marinhas. São plantas com flores que fazem o ecossistema que nós vamos estudar, o ecossistema de marismas e manguezais. Depois a gente tem uma grande variedade de animais invertebrados, quase todos os filos de invertebrados vão estar presentes no bentos, e alguns poucos cordados, como por exemplo o anfioxo. Então vocês vejam que a diversidade de organismos do bentos, ela é muito alta, ela é muito diferenciada, tem tudo que vocês pensarem, vocês podem encontrar no bentos.